Convite. O Conselho Municipal de Educação, por meio deste, convida para participar da roda de conversa que dialogará sobre o tema A Educação está passando a lição. Financiamento e escola segura, ensinar e aprender com infraestrutura. Essa é uma ação de mobilização coletiva em prol da educação do planeta, que envolve diversos países, entre eles o Brasil. Essa ação prioriza a necessidade de garantir segurança para o retorno às atividades presenciais nas escolas de todo o país, em cenário de pandemia de Covid-19. Para tal, será necessário mais e melhor financiamento, assim como um sistema educacional público gratuito e inclusivo fortalecido. Para tanto, gostaríamos de contar com a sua participação na roda de conversa para tecer comentários e ou socializar algumas das ações que estão sendo encaminhadas pelo segmento o qual representa, relacionando-se com as temáticas propostas. A roda de conversa será realizada no dia 21 de junho, às 19 horas, em ambiente virtual. Encaminharemos o link ou plataforma um dia antes do evento, sendo aproximadamente 15 minutos para a fala de cada participante. Ficaremos agradecidos em poder contar com a sua participação e encaminharemos alguns links como sugestões de leitura sobre a temática. Aguardamos sua confirmação até o dia 16/6, através do e-mail educação.tb@gmail.com ou pelo WhatsApp 99926-2908. Agradecemos desde já a sua valiosa colaboração. Elma Giânia Sueiro Carneiro, presidente do Conselho Municipal de Educação. Ofício 222/2021. Prezado senhor, gostaríamos de anunciar que o município de Telêmaco Borba aderiu à campanha Junho Violeta, mês de mobilização para a proteção das pessoas com 60 anos de idade ou mais, e nesse sentido, a fim de sensibilizar toda a população sobre a data de 15 de junho, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, entre os dias 15/6 e 18/6, o Paço Municipal será iluminado com as luzes na cor violeta e banner da campanha. A data de 15 de junho foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas, ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência da Pessoa Idosa, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometida contra a pessoa idosa. O objetivo da campanha é despertar a sociedade como um todo no processo de sensibilização para coibir, diminuir e amenizar o sofrimento da pessoa idosa contra a violência que essa população vem sofrendo, e em especial neste período. A equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, Samuel Clabin, bem como a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria-Geral de Gabinete, reforçam a importância do cuidado da família e de toda a sociedade com os idosos, bem como da importância em denunciar os casos de violência nos canais de denúncia. Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e consideração. Cleverson Silva dos Santos, secretário municipal de Assistência Social. Requerimento de abertura de inquérito. Criação de comissão processante de inquérito CPI. Requer a criação de comissão de inquérito com a finalidade de investigar possíveis irregularidades do Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais de Telêmaco Borba, FUNPREV. Senhor presidente, respeitosamente, solicitamos a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e na forma do artigo 61 do Regimento Interno, a criação de comissão de inquérito para averiguar possíveis irregularidades do Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais de Telêmaco Borba. Justificativa. A presente criação da comissão de inquérito justifica-se pela necessidade de obter informações referentes ao déficit atuarial que encontra-se o Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais. Algumas observações foram elencadas no dia 20 de maio de 2021, em reunião realizada com o Fundo Previdenciário, que tinha como objetivo a discussão sobre o aumento da alíquota de contribuição dos servidores, que causou dúvidas referente o que levou o FUNPREV ao déficit existente. De acordo com a justificativa, impõe-se, por consequente, a averiguação justificando a criação da comissão de inquérito, respaldada pelas assinaturas dos vereadores abaixo relacionados: Anderson Antunes,
Antônio Ciderley Siqueira, Elisângela Rezende Saldivar, Felipe Pedroso da Silva, José Hamilton Bueno de Camargo. Parecer jurídico 039/2021. Solicitação para análise de criação de comissão parlamentar de inquérito protocolada por vereadores que trata de investigação de supostas irregularidades do Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais de Telêmaco Borba, FUNPREV. Parecer jurídico. O regimento interno da Câmara Municipal trata do tema. Seção 3 das comissões de inquérito. Artigo 61. As comissões de inquérito, criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, independente de parecer e deliberação do plenário, destinam-se à apuração de fato determinado e por prazo certo. Parágrafo 1º. Constituída a comissão de inquérito, cabe-lhe requisitar, por intermédio da mesa executiva, os servidores do quadro da Câmara necessários aos trabalhos ou a designação de técnicos que possam cooperar no desempenho das suas atribuições. Parágrafo 2º. Em sua primeira reunião, a comissão elegerá o seu presidente e o seu relator geral. Parágrafo 3º. Até 15 dias de sua instalação, a comissão submeterá à decisão do plenário da Câmara solicitação do prazo necessário à ultimação de seus trabalhos, cabendo essa decisão à mesa, ad referendo do plenário durante o recesso legislativo. Parágrafo 4º. No exercício de suas atribuições, a comissão poderá determinar as diligências que reputar necessárias, ouvir acusados, inquirir testemunhas, solicitar informações e requisitar documentos. Parágrafo 5º. Não se constituirá comissões de inquérito enquanto 3 outras estiverem em funcionamento. Artigo 62. A comissão de inquérito redigirá suas conclusões em forma de relatório que, conforme o caso, alternativa ou cumulativamente, conterá sugestões e recomendações às autoridades administrativas competentes, terminará pela apresentação de projeto ou concluirá pelo encaminhamento ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ao analisar o documento, percebo que foram cumpridas as exigências legais para a criação da CPI. O fato é determinado e o requerimento se deu por mais de 1/3 dos vereadores. Portanto, não existe óbice jurídico para a continuidade da criação e posterior atividade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Devo mencionar também que o requerimento está de acordo com as exigências da legislação constitucional e infraconstitucional que tratam do tema. Cabe agora aos senhores vereadores a observação das demais regras expostas no regimento interno, eleição do presidente da CPI, solicitação de prazo necessário e, após isso, determinar diligências, ouvir testemunhas, solicitar informações e requisitar documentos. Por fim, a CPI deverá redigir suas conclusões sob forma de relatório, que poderá conter sugestões e recomendações a autoridades competentes e concluirá pela apresentação de projeto ou pelo envio ao Ministério Público para que este promova as eventuais responsabilidades civis ou criminais. Sendo assim, no que concerne às exigências legais para a criação da CPI, apresento parecer positivo para tal ato, já que foram cumpridos os trâmites para tal fim, sem qualquer óbice jurídico. É o parecer Marcos Alexandre Bicheri, advogado. Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Telêmaco Borba. Ofício 027/2021. Assunto: requerimento. Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Telêmaco Borba, inscrito no CNPJ 00-102577-0001-04, no uso de suas atribuições estatutárias, segundo o artigo 8º da Constituição Federal, com endereço à Rua Ângelo Dalcol Júnior, 254, Centro, através de seu representante legal, vem respeitosamente perante Vossas Excelências requerer, com base na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Egrégia Casa de Leis, urgente instalação de investigação a fim de se apurar a verdadeira situação financeira e irregularidade do FUNPREV. As investigações urgentes se justificam especialmente em razão de que, recentemente, a Administração Pública Municipal de Telêmaco Borba, por meio de seu prefeito municipal,
insistiu reiteradas vezes na aprovação do projeto de lei que aumentou a contribuição previdenciária contra o servidor de 11% para 14%, sob a justificativa de garantir a sobrevivência financeira do fundo e com recomendação da União. Trata-se de situação de extrema gravidade, que alerta todos quanto à necessidade de se apurar quanto à condução e administração do fundo, que é responsável pelo pagamento da justa e merecida aposentadoria e demais benefícios do servidor, que contribuiu durante toda a sua vida de trabalho e que, pelo visto, corre o risco de não receber a justa aposentadoria, fruto de seu trabalho, e que, na grande maioria das vezes, se não em todos os casos, representa a única fonte de renda da família do servidor aposentado. Mais uma vez, jogaram a conta nas costas do servidor, achatando ainda mais sua remuneração, que tanto sofre com os efeitos inflacionários. Por estas e tantas outras razões, é que esta nobre Casa de Leis, utilizando-se das prerrogativas e dos poderes conferidos pela Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, deve instaurar o mais urgente possível severas investigações. É o que respeitosamente se requer a Vossas Excelências, com o fim especial de fiscalização da administração pública e defesa dos direitos da sociedade. Sem mais para o momento, agradeço. Adirley Soares da Silva, presidente do Sindicerv. Essa releitura de volta aqui, ó. Porque vai referente a esse documento que você deu isso aqui primeiro. Mas vocês mexeram, né? Parecer jurídico 039/2021. Solicitação para análise de criação de comissão parlamentar de inquérito protocolada por vereadores que trata de investigação de supostas irregularidades do Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais de Telêmaco Borba, FUNPREV. Parecer jurídico. O regimento interno da Câmara Municipal trata do tema. Seção 3 das comissões de inquérito. As comissões de inquérito, criadas mediante requerimento de 1/3 dos vereadores, independente do parecer e deliberação do plenário, destinam-se à apuração de fato determinado e por prazo certo. Parágrafo 1º, constituída a comissão de inquérito, cabe-lhes requisitar, por intermédio da mesa executiva, os servidores do quadro da Câmara necessários aos trabalhos ou a designação de técnicos que possam cooperar no desempenho das suas atribuições. Parágrafo 2º, em sua primeira reunião, a comissão elegerá o seu presidente e o seu relator geral. Parágrafo 3º, até 15 dias da sua instalação, a comissão submeterá à decisão do plenário da Câmara solicitação do prazo necessário à ultimação de seus trabalhos, cabendo essa decisão à mesa. Há de referendo do plenário durante o recesso legislativo. Parágrafo 4º, no exercício de suas atribuições, a comissão poderá determinar as diligências que reputar necessárias, ouvir acusados, inquirir testemunhas, solicitar informações e requisitar documentos. Parágrafo 5º, não se constituirá comissões de inquérito enquanto 3 outras estiverem em funcionamento. Artigo 62, a comissão de inquérito redigirá suas conclusões em forma de relatório, que, conforme o caso, alternativa ou cumulativamente conterá sugestões, recomendações à autoridade administrativa competente, terminará pela apresentação de projeto ou concluirá pelo encaminhamento ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ao analisar o documento, percebo que foram cumpridas as exigências legais para a criação da CPI. O fato é determinado e o requerimento se deu por mais de 1/3 dos vereadores. Portanto, não existe óbice jurídico para a continuidade da criação e posterior atividade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Devo mencionar também que o requerimento está de acordo com as exigências da legislação constitucional e infraconstitucional que tratam do tema. Cabe agora aos senhores vereadores a observação das demais regras expostas no regimento interno, eleição do presidente da CPI, solicitação de prazo necessário e, após isso, determinar diligências, ouvir testemunhas, solicitar informações e requisitar documentos. Por fim, a CPI deverá redigir suas conclusões sobre forma de relatório, que poderá conter sugestões, recomendações a autoridades competentes e concluirá pela apresentação de projeto ou pelo envio ao Ministério Público para que este promova as eventuais responsabilidades civis ou criminais. Sendo assim, no que concerne às exigências legais para a criação da CPI, apresento parecer positivo para tal ato que já foram cumpridos os trâmites para fim sem qualquer óbice jurídico. Este é o parecer Marcos Alexandre Beccelli. De novo.
Parecer Jurídico 040/2021. Solicitação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Telêmaco Borba para que a Câmara Municipal instale investigação a fim de se apurar a situação financeira e regularidade do FUNPREV. Parecer Jurídico. Devo mencionar que é legítimo, em termos jurídicos, solicitação de sindicatos, outros órgãos e até mesmo pessoas físicas em reivindicarem pedidos à Câmara Municipal. Apenas menciono que, da forma que o documento com que o pedido vem redigido, solicitando instalação de investigação, nos parece que se trata de instalação de comissão parlamentar de inquérito. Neste caso, conforme a legislação, apenas os vereadores em número de 1/3 ou mais podem realizar tal solicitação. Sendo assim, o pedido do Sindicerv se tornaria inviável. Porém, devo informar que já existe solicitação de vereadores para instalação de CPI sobre os fatos elencados no pedido. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o assunto em questão já está autorizada, devidamente instruída, com a documentação necessária e em processo de escolha de membros e reuniões. Desta forma, a solicitação do Sindicerv, embora este ente não possua respaldo jurídico para pedidos de criações de comissões parlamentares de inquérito, está formalizada, já que foi também requerida por mais de 1/3 dos vereadores. Concluo mencionando que qualquer ente ou pessoa física pode realizar reclamações, sugestões, reivindicações a esta Casa de Leis, seja ao seu vereador, seja ao ente Câmara Municipal. Porém, pedido de instalação de comissão parlamentar de inquérito cabe exclusivamente aos parlamentares, em número de 1/3 ou mais. No caso em tela, percebo que o pedido do Sindicerv coincidiu com o requerimento dos vereadores e, por isso, a CPI estará em funcionamento, satisfazendo, assim, a solicitação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Telêmaco Borba. Este é o parecer. Marcos Alexandre Becelli. Respostas de requerimentos. Ofício 061/2021, de 9 de junho de 2021, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta aos requerimentos 073 e 074. Ofício 062, requerimento de 9 de junho de 2021, em resposta ao requerimento 57, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu. Ofício 63, de 9 de junho de 2021, em resposta ao requerimento 58, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu. Ofício 064, de 9 de junho de 2021, em resposta ao requerimento 59, de iniciativa do vereador Felipe Pedroso da Silva. Ofício 65/2021, de 9 de junho de 2021, em resposta ao requerimento 60, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício 066/2021, de 9 de junho de 2021, em resposta ao requerimento 61, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida, assinados pelo prefeito Márcio Arthur de Matos. Projeto de assistência social e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presente, encaminho a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que institui o Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Justificamos esse pedido de lei tendo em vista a necessidade da retirada de 4 incisos que estão relacionados com a política de saúde e não com a política de assistência social. Ademais, constatou-se que a lei em vigor, que trata do Fundo Municipal de Assistência Social, está em desacordo com as disposições da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, inviabilizando sua utilização pelos seus destinatários, bem como pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Nesses termos, roga-se aos nobres edis a usual compreensão e apoio à presente proposta. Para tanto, espera que seja apreciada em regime de urgência, devido à necessidade de dar efetividade às regras do Fundo Municipal de Assistência Social. Sem mais para o momento, externo protesto de estima e apreço extensível aos demais vereadores. Atenciosamente, Márcio Arthur de Matos, prefeito. Emenda 005/2021, de iniciativa da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei ordinário 035, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 026, de 10 de maio de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 46.195,90. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
Parecer ao projeto de lei ordinário 035, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 026, de 10 de maio de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 46.195,90 para aquisição de veículo leve e aparelhos de ar-condicionado. Parecer. Segundo o presente projeto, justifica-se tendo em vista a necessidade de complementar a dotação orçamentária para aquisição de veículo leve e aparelhos de ar-condicionado, considerando que, do ponto de vista legal, o projeto atende todos os princípios constitucionais, bem como a toda a legislação vigente, e uma vez que não existe óbice de ordem constitucional, legal e jurídica, por se tratar de prerrogativo do Executivo, esta comissão é favorável ao projeto. Sendo assim, após análise do projeto, decidimos pelo voto favorável à proposta. É o parecer. Hélio César Alves dos Santos, presidente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinário 038, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 029, de 27 de maio de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 200 mil, despesa com a contratação dos serviços da TB Digital. Parecer. Segundo o presente projeto, justifica-se tendo em vista a necessidade de complementar a dotação orçamentária para a contratação dos serviços de TB Digital, desta maneira, para dar continuidade aos serviços de internet disponibilizados aos cidadãos de Telêmaco Borba. Considerando que, do ponto de vista legal, o projeto atende todos os princípios constitucionais, bem como a toda a legislação vigente, e uma vez que não existe óbice de ordem constitucional, legal e jurídica, por se tratar de prerrogativo do Executivo, essa comissão é favorável ao projeto. Sendo assim, após a análise do projeto, decidimos pelo voto favorável à proposta. É o parecer. Hélio César Alves dos Santos, presidente. Elisângela Rezende Saldivar, relatora. José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinário 032, de iniciativa dos vereadores Antônio Marco de Almeida, Hélio César Alves dos Santos e Jefferson Tomás de Abreu, que dispõe sobre a fiscalização de obras públicas por Conselho Popular eleito em audiências públicas. Parecer. Trata-se de projeto de lei ordinário 032/2021, dos vereadores Antônio Marco de Almeida, Hélio César Alves dos Santos e Jefferson Tomás de Abreu, em tela dispõe sobre a fiscalização de obras públicas por Conselho Popular eleito em audiência pública. Ainda de acordo com o projeto, toda a intenção de realizar qualquer obra, seja construção, ampliação ou reforma de equipamentos públicos, deverá ser apresentado a esse Conselho através de audiência, uma vez aprovada a proposta. Esse Conselho acompanhará, fiscalizando todo o processo, a sua licitação, execução e finalização. A referida comissão receberá integral apoio da administração pública e da executora ou prestadora de serviço privada, e poderão visitar as obras. Em caso de dúvidas, o Conselho, primeiramente, elucidará junto ao corpo técnico de servidores da administração municipal e, entendo necessário, encaminhará os questionamentos ao Poder Legislativo ou Ministério Público. O trabalho dos membros do Conselho Popular não será remunerado em espécie alguma. Segundo a justificativa que acompanha o projeto, os autores argumentam inicialmente o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição e reforçam que são muitas obras realizadas a cada ano no município e, com elas, investimentos públicos que devem ser devidamente fiscalizados, bem como ressalta o anseio da população, de maneira geral, em exercer de maneira direta o seu direito fiscalizador, mesmo sabendo que um dos papéis principais dos vereadores é justamente o de fiscalizar a aplicabilidade de recursos públicos. Sendo assim, o Conselho irá auxiliar nesse papel, que se iniciará já na apresentação do projeto à comunidade e, posteriormente, todo o processo de licitação e execução até a entrega da obra pública. O Conselho Popular eleito mediante audiência pública específica é mais um instrumento para evitar-se obras inúteis que não atendam os reais interesses da comunidade, bem como o desvio de verbas públicas. Além disso, será um instrumento de fortalecimento da democracia participativa em nosso município. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que a participação popular, integrante da democracia participativa, encontra-se previsto na Constituição Federal em vários artigos, abordando os mais diversos direitos aos cidadãos. Assim, além de participar da vida política do país por meio de representantes eleitos, também é possível atuar diretamente. Isso pode ser feito utilizando os instrumentos do plebiscito, referendo, iniciativa popular de leis e ação popular.
Desse modo, o povo pode atuar no controle e fiscalização das ações de governo, garantindo a aplicação correta dos recursos públicos e corrigindo falhas da gestão pública. Outra importante ferramenta de controle social, a Lei 101, de 4/5/2000, tem como principal foco o equilíbrio entre as receitas e despesas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, busca também fortalecer o planejamento das ações do poder público e incentivar a participação popular nos atos que envolvam a utilização e prestação de contas dos recursos públicos. Neste contexto, a LRF ampliou a obrigatoriedade de transparência dos atos públicos, exigindo que a divulgação do planejamento e da execução dos programas, assim como de seus resultados, seja feita em linguagem simples e objetiva, sendo possíveis audiências públicas somente para os casos de avaliação de cumprimento de metas fiscais e apresentação de projetos de lei dos planos plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Os atos de administração dos serviços públicos cabem privativamente ao prefeito, titular do poder de gestão e, consequentemente, da direção superior da administração, à vista do que dispõe o inciso 2º do artigo 84 da Constituição Federal, aplicável ao município, em virtude do princípio hermenêutico da simetria de formas. Por isso, somente o prefeito municipal pode estabelecer as novas atribuições e seus órgãos. Desta forma, ressalta-se a flagrante inconstitucionalidade do projeto de lei 032, sob exame, pois sendo da exclusiva competência do Poder Executivo do município, a iniciativa do projeto de lei referente à matéria tratada deu-se a inversão da norma constitucional que impede a delegação dessa competência ao Poder Legislativo, que, na espécie, como verificado, usurpou de suas atribuições, afrontando o princípio da separação e independência dos poderes. O projeto de lei apresentado é de suma relevância e louvável, entretanto, esta comissão entende que é efetivamente inconstitucional, residindo o vício exatamente na violação ao poder de iniciativa privativa do prefeito municipal sobre a matéria regulada. Diante do exposto, após analisar a propositura e confrontá-la com o princípio da constitucionalidade e legalidade, esta comissão profere parecer desfavorável, visto que o projeto de lei legislativo em análise, por apresentar vícios de iniciativa, não sendo possível a presente propositura ser apresentada por vereadores. É o parecer, Elisângela Rezende Saldivar, relatora, José Milton Bueno de Camargo, membro. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei ordinário 035/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 026, de 10 de maio de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 46.195,90 para aquisição de veículo leve e aparelhos de ar-condicionado. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com aquisição de veículo leve e aparelhos de ar-condicionado. Sendo assim, a situação descrita no projeto encontra amparo no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da referida lei, havendo, portanto, a indicação dos recursos a serem utilizados no reforço da dotação pretendida. Observa-se que o crédito adicional pretende reforçar as dotações de equipamentos e material permanente nas fontes 104, demais impostos vinculados à educação básica, junto aos projetos/atividades de aquisição de veículos para setor de infraestrutura escolar, seção de transporte escolar e movimentação de pessoal e seção de apoio ao estudante, e aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades de ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação. Para fazer frente ao referido reforço, estão sendo cancelados parcialmente os recursos existentes na dotação de outros serviços de terceiros, pessoa física, na fonte 104, demais impostos vinculados à educação básica, junto ao projeto/atividade de manutenção da Divisão de Planejamento do Ensino e Aperfeiçoamento Técnico-Pedagógico, também da Secretaria Municipal de Educação. Ante o exposto, salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer Anderson Antunes, presidente, Antônio Carlos Flenick, relatores, e Kiel Ligoski Betim, vogal. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei ordinário 036,
de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 024, de 13 de maio de 2021, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com o PEDEG, do município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMETEG, e cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUME-PEDEG, e dá outras providências. A justificativa apresentada na mensagem que encaminhou o projeto salienta que a Coordenadoria Municipal da Defesa Civil é responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil do município. Sua principal atribuição é conhecer e identificar os riscos de desastres e elaborar planos específicos nesse sentido. O Poder Executivo também informa que para que o município seja contemplado com equipamentos e treinamentos específicos do governo federal, é necessária a estrutura da coordenadoria supracitada, bem como da criação do Fundo e do Conselho da Defesa Civil. Há que se destacar que os fundos são contas de recursos destinados a fins específicos e constituem uma forma diferenciada de administração destes, motivo pelo qual perfeitamente factível ao chefe do Executivo local a iniciativa de uma lei que institui o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Ante o exposto, verifica-se que o projeto de lei em análise cria o fundo, especifica suas fontes de receita e aplicações e determina qual órgão do Executivo será o responsável por sua gerência. Sendo assim, do ponto de vista contábil, desde que não haja criação de despesas que afrontem a Lei Complementar 173/2020, salvo melhor entendimento, não existem vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer Anderson Antunes, presidente, Antônio Carlos Flenick, relator, Ezequiel Ligoski Betim, vogal. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei ordinária 038/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 029, de 27 de maio de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$200 mil, despesas com contratação dos serviços da TB Digital. O projeto em análise pretende autorizar a suplementação de recursos ao projeto/atividade de manutenção do projeto Telêmaco Borba Digital, junto à Secretaria Municipal de Administração, através da dotação 3390400000, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, pessoa jurídica na fonte 000, recurso ordinário livre. Oportuno salientar que a verba de R$200 mil é proveniente da anulação total fixada para o projeto/atividade de manutenção das atividades de tecnologia de informação e comunicação na dotação 33903900, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, junto à Secretaria Municipal de Administração. A mensagem que encaminhou o projeto em análise justifica que existe a necessidade de realizar as despesas com contratação dos serviços da TB Digital para dar continuidade aos serviços de internet disponibilizados aos cidadãos do município. A abertura de créditos adicionais tem por objetivo reforçar, aumentar, suplementar uma dotação existente, criar um crédito orçamentário para atender as despesas não previstas no orçamento, atender a despesa imprevisíveis e urgentes. Ante o exposto, verifica-se que o presente projeto está reforçando uma dotação específica, classificando-se como crédito suplementar, conforme artigo 41, inciso 1º da Lei 4320/64. Acrescento o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320, que os recursos a serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que não comprometidos, são os seguintes: superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes da anulação parcial ou total, dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei e o produto de operação de créditos autorizados na forma de lei. A compatibilidade entre as previsões constantes do texto e das tabelas com o PPA e a LDO estão sendo incluídos através do artigo 3º. Sendo assim, salvo o melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer Anderson Antunes, presidente, Antônio Carlos Flenick, relator, Ezequiel Ligoski Betim, vogal. Da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, parecer ao projeto de lei ordinário 036/2021,
De iniciativa do Poder Executivo, mensagem 024, de 13 de maio de 2021, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências. O presente projeto traz em sua justificativa que, tendo em vista que a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil é responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município, é de grande importância porque o município é o município que nos desastres... Porque é no município que os desastres acontecem e a ajuda externa normalmente demora a chegar. É necessário que a população esteja organizada, preparada, orientada sobre o que fazer e como fazer. A principal atribuição da coordenadoria é conhecer e identificar os riscos de desastres no município, pois a partir desse conhecimento é possível preparar-se para enfrentá-los e gerenciá-los com a elaboração de planos específicos, onde é planejado o que fazer, como e quem fazer. Além disso, para que possamos ser contemplados com equipamentos e com treinamentos específicos do governo federal, é necessária a estrutura da coordenadoria, bem como da criação do Fundo e do Conselho de Defesa Civil. Visto o momento de calamidade em que vivemos diante desta pandemia mundial, nosso município precisa regulamentar conselhos, os quais sejam responsáveis por tais atividades, para que possamos ter uma fiscalização adequada, incentivos do governo federal e estadual para ações de defesa civil, a qual é responsável pelas medidas a serem tomadas, quando temos situações adversas, vindo da força da natureza ou de força maior. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia decide pelo voto favorável ao projeto. Ante o exposto, salvo o melhor entendimento que não existem vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É ao parecer, Clécius da Silva Santos, presidente, Felipe Pedroso da Silva, relator, Ciderley Siqueira, vogal. Expediente. Indicações 543, 544, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida, que indica ao senhor prefeito que determine a execução de melhorias na iluminação externa e pavimentação do estacionamento do CRAS Rio Alegre, que seja feito asfalto na travessa sem denominação, que se localiza entre as ruas Rio Babilônia, Rio Tigre, Rio Jordão e Rio Eufrates, no bairro Rio Alegre. Indicações 545 a 548, de iniciativa do vereador Cid Siqueira, que indica ao senhor prefeito que determine que realizem o serviço de roçada e limpeza em todas as ruas do bairro Jardim Alegre, que realize o serviço de roçada e limpeza ao redor do CESP, Centro de Especialidades, bairro Alto das Oliveiras, que seja feita uma limpeza de bueiros e colocação de grelhas e tampas na rua Rio Iguaçu, 192, em frente à panificadora Heiser, bairro Área 6, que seja feito serviço de tapa-buraco, refazer novamente o recape asfáltico em parte da rua São Leopoldo, mais precisamente em frente à Igreja Deus e Amor, bairro Área 3. Indicações 549 e 551, de iniciativa do vereador Felipe Pedroso, que indica ao senhor prefeito que determine que seja visto a possibilidade de inclusão na lista prioritária da vacina contra a Covid-19 coronavírus, a classe de agentes de trânsito TBTRAN, que seja averiguada a possibilidade de melhoria na iluminação da Praça dos Pinheiros, bem como a colocação de mais postes, que seja averiguada a possibilidade de colocação de redutor de velocidade tipo quebra-molas ou outro que melhor proporcione segurança à população, motorista e transuentes, a ser instalado na rua Rio Iguaçu, em frente ao prédio público Condomínio Tecnológico, bem como a remoção do quebra-molas em frente ao supermercado Lobex, devido a ter 3 quebra-molas seguidos, com uma distância aproximada de 100 metros entre eles. Indicações 552 e 553, de iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu, que indica ao senhor prefeito construção de uma lombada na rua João Siqueira Filho, em frente ao número 883 Socomim, que seja reconstruída a entrada dos bueiros da rua Joaquim Távora Centro. Indicações 554 a 556, de iniciativa do vereador Sassá Camargo, que indica ao senhor prefeito que determine limpeza e retirada dos entulhos na rua Cascalho, no bairro São Francisco, que faça a troca das grelhas na trincheira do Jardim Bandeirantes, que realize um estudo para a colocação de um redutor de velocidade tipo lombada na Marginal dos Trabalhadores, referência em frente à De Pascoal.
Requerimento 77, de iniciativa do vereador Antônio Marco de Almeida. Requerimento 78, de iniciativa dos vereadores Jefferson Abreu, Antônio Marco de Almeida e Hélio César Alves dos Santos. Requerimento 79, de iniciativa dos vereadores Hélio César Alves dos Santos, Antônio Marco de Almeida e Jefferson Abreu. Requerimento 80, de iniciativa do vereador Anderson Antunes. É só, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei ordinário número 039/2021 será encaminhado para as comissões permanentes para emissão de parecer. A emenda número 05 de 2021 será encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. Projeto de lei ordinário número 035/2021 aguardará o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia e o parecer da emenda número 05/2021. O projeto de lei ordinário número 036/2021 aguardará o parecer da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas. O projeto de lei ordinário número 038/2021 será encaminhado para a ordem do dia para discussão e votação em primeiro turno. O projeto de lei ordinário número 032/2021 será arquivado conforme o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. As indicações serão analisadas posteriormente e encaminhado aos setores competentes. Definição dos membros para a composição da comissão de inquérito referente a possíveis irregularidades no Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais de Telêmaco Borba, FUNPREV. Bem, senhores, como nós já tivemos aqui na sexta-feira, uma reunião onde nós colocamos em relação aos partidos para participarem da comissão de inquérito. Então, levo para os vereadores os partidos que tiverem interesse em colocar o seu nome para indicar os vereadores para participar da comissão de inquérito. Então, nós temos aqui o partido do PDT, que seria pela proporcionalidade, né, números de vereadores. Então, nós temos aqui o partido PDT com 3 vereadores, que seria Hamilton Aparecido Machado, Antônio Carlos Frenique e Gilson Pereira dos Santos. O PL, Elisângela Rezende Saldivar e Antônio Ciderley Sequeira. 2 vereadores pelo PL. Pelo Cidadania, nós temos o Ezequiel Legoski Betim e Felipe Pedroso da Silva. 2. O DEM, temos Anderson Antunes e José Hamilton Bueno de Camargo. Temos 2 também vereador. O PSD, nós temos o Hélio César Alves dos Santos e Antônio Marcos de Almeida, 2. Temos o PROS com Clécio dos Santos Silva e pelo PSB, Jefferson Tomás de Abreu. Então, nós não podemos fazer por bancada, porque teríamos que fazer no início da legislatura, a primeira sessão deveria de montar por bancada, mas então não há essa possibilidade, temos que fazer pela proporcionalidade. Então, nós temos aqui, de início, o PDT. Então, nós temos o PDT, que temos 3 vereadores. Automaticamente já se indica quem seria do PDT. Presidente, com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Frenique. Como líder da bancada do PDT, estou me autoindicando. Então, fica o Frenique. Aí nós temos do PL. Bom, daí
Aí fica a critério dos vereadores. Qual partido que está disponível nesse caso? Qual vereador que está disponível que possa participar da comissão? Aí fica a critério dos vereadores. Qual vereador teria disponibilidade? Porque para nós não levarmos para o plenário os nomes dos vereadores que possam participar da CPI. Qual vereador teria a disponibilidade para participar da CPI, que tem o interesse? O vereador que tiver interesse se manifeste. Eu tenho interesse. Vereador Cid. Pelo Partido Cidadania, presidente. Ah, tá. Então, cidadania. Mediante a esse pedido que nós temos aqui, o vereador Flenick, Felipe e o Ciderley. Algum outro partido também teria interesse? Então, fica aí formado a comissão de inquérito por esses 3 vereadores. Fica um do PDT, outro do PL, não, Do PL. CL não, Cidadania, isso, e o Cidadania. Então, ficou formada a comissão pelo partido do PDT, do PL e do Cidadania, que ficou o vereador Felipe, vereador Ciderley e o vereador Flenick. Então, agradeço aos demais vereadores pelo entendimento, porque acredito assim que todos gostariam de estar participando hoje dessa comissão de inquérito, que sabemos da importância e sabemos da responsabilidade de cada vereador que terá mediante essa comissão. Esperamos que tenhamos resultado e possamos estar levando ao servidor a transparência que essa Casa de Leis tem a questão quando nós falamos em CPI. Então, ficou formado por esses 3 vereadores. Nada mais constando, solicita da segunda secretária a leitura, segundo secretário, desculpa, vereador Japão, do segundo secretário, a leitura dos requerimentos para a deliberação do plenário. Requerimento número 077/2021, iniciativa do vereador Antônio Marques de Almeida, que requer do senhor prefeito municipal as seguintes informações. Considerando a notícia de que, em meados de abril, estariam sendo retirados ou recolhidos diversos contêineres, recipientes para depósito de lixo, que estavam distribuídos em vários pontos da cidade, pergunta-se: quantos contêineres foram recolhidos? Onde foram armazenados os contêineres que foram recolhidos? De que forma poderão ser reaproveitados? Qual será a sua destinação? Serão colocados para outros pontos ou serão utilizados de maneira definitiva? Quanto ao custo de cada container, quando esses foram adquiridos? Quantos containers foram adquiridos e quando foi efetivada a compra dos mesmos? Qual o valor total da compra? Qual o número do processo licitatório que norteou a compra desses containers? Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos. Só colocando aqui, senhores vereadores, vou fazer uma chamadinha bem rápida aqui, porque nós estamos aí online. Nós temos ali o vereador Fubá presente, o vereador Sassá presente, vereador Ciderley presente, vereador Clécius presente, vereador Flenick presente, vereador Gilson presente, vereador Jefferson Abreu presente, vereador Ezequiel presente e vereador Marquinhos presente, e o vereador Felipe está com nós aqui na mesa. Então, aprovado o requerimento com 12 votos. Requerimento número 078, iniciativa do vereador Jefferson Tomás de Abreu e Hélio César Álvares dos Santos e Antônio Marques de Almeida, que requerem do senhor prefeito municipal
que informa esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações: em que fase está a construção da Escola Municipal localizada no Jardim Monte-Sinai 2. Qual a prioridade da fiscalização nessa obra por parte do responsável da Prefeitura? Quem é o engenheiro responsável pela obra? O mesmo engenheiro responsável pela obra é quem acompanha a execução, qualidade e material empregado na obra, enviar cópia do projeto construtivo e relação materiais solicitados no projeto para ser usado na fase de fundação. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. É aprovado com 12 votos, como já mencionei, todos os vereadores presentes. Requerimento número 079/2021, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, Jefferson Tomás de Abreu e Antônio Marques de Almeida, que requer do senhor prefeito, nos termos do inciso 3º do artigo 129 do requerimento interno, referente ao PLO 025/2021, mensagem número 019, de 1º de abril de 2021, as seguintes informações: qual é o montante atualmente aplicado pelo Funpred? O valor equivale a qual porcentagem do montante total do fundo? Houve a contratação da empresa para assessoria nas aplicações? Se sim, qual o nome da empresa? Qual o valor do contrato? De que forma foi contratada? Qual a base legal? Para os investimentos serem realizados em renda variável, encaminhar a avaliação atuarial com data de 31 de dezembro de 2020, demonstrações contábeis com notas explicativas referente ao encerramento do exercício 2020. Enviar a apresentação em PowerPoint da empresa Acture, apresentada no dia 20/5, em reunião com os vereadores. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos. Como mencionei, todos os vereadores presentes. Requerimento número 080/2021, iniciativa do vereador Anderson Antunes, que requer do senhor prefeito que informe essa Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Conforme o decreto municipal de prevenção ao Covid, fica aos cuidados de qual profissional fiscalizar, dispensar ou até mesmo multar aqueles que não estão acatando o decreto. Quando a denúncia de aglomerações em vias públicas com pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, quem é o responsável pela averiguação da denúncia? Quando a denúncia não é acatada pelos responsáveis que estão direcionados nesse quesito, quais as providências serão tomadas? Informar cada órgão competente, direcionando a cada área ao combate do Covid. Finais de semana e fora do horário do expediente, os responsáveis pela fiscalização são obrigados, quando solicitados por denúncia de aglomerações, ir até o local para averiguação? Se sim, informe-nos. Se não, justifique. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado com 12 votos. Como foi mencionado, todos os vereadores presentes. Só, senhor presidente. Dando sequência, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio para uso da palavra livre. Vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, Felipe. Vereador Felipe com a palavra. Deixa eu tirar a máscara aqui, então. Uma boa noite aos colegas que estão presentes na reunião, à mesa. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo nas redes sociais. A gente não podia deixar de usar a palavra aqui hoje, presidente, porque iniciamos hoje com a escolha dos representantes, a abertura da CPI, do FUNPREV. Novamente um marco histórico, né? Sabe que quando se trata de CPI, investigação, né, tem se cria às vezes um alvoroço em cima disso, porque, né, o que vai ser descoberto, o que querem investigar, tudo mais. Então, fazendo uma análise histórica, né, por que foi aberto isso aí, só lembrar a todo mundo que existe
um valor que se chama, né, a gente chama de um furo no fundo previdenciário. E através dessa situação, que eu, em reunião com os demais vereadores, Sassá, vereador Japão, vereador Ciderley e a vereadora Elisângela, decidimos fazer esse pedido de abertura de CPI e prontamente já tramitado aqui nessa casa através da nossa competente equipe aqui interna. Então, existe-se um furo, a gente vai descobrir que valor é esse furo e esperamos descobrir o que ocasionou esse furo. Esse é o objetivo. Só que a gente não pode, para algumas pessoas, não podem confundir que a votação que nós fizemos naquela oportunidade no final do mês, a votação era referente a uma medida de uma emenda constitucional instituída pelo presidente da República, que falou que se, caso contrário, não fosse aprovado pelos municípios que têm esse furo, eventual furo, os municípios iam sofrer algumas penalidades. E o nosso objetivo aqui, enquanto vereador, não é prejudicar nenhum tipo o município. Ou o servidor, porque na cabeça de alguns fica, né, o nós contra eles, né, os vereadores que de uma forma respeitosa votaram de uma forma diferente, não fica uma relação de briga aqui, de quem é certo e quem está errado. Cada um aqui tem o seu entendimento da matéria e vota conforme as suas convicções. Mas para algumas pessoas que pegam essa situação e politizam isso, que isso não é bom para ninguém, não é bom para o munícipe, não é bom para nós, vereadores, nós votamos aqui na medida do que a gente acha certo. E não é porque o outro vereador votou de uma forma contrária do que ele está errado. Cada um com as suas convicções. Então, assim, não de forma de politizar o assunto. Então, para a gente tentar identificar esse furo de forma conjunta com os vereadores Flenick e vereador Ciderley, a gente vai estar aí com os demais vereadores para a gente tentar identificar o que aconteceu, né, da onde surgiu e todas as situações que estão em cima desse assunto. Então, um marco histórico na data de hoje, a gente agradece aos demais vereadores também aí, contamos com o apoio de cada um de vocês para a gente tentar descobrir que situação é essa. Então, a gente deixar de uma forma clara ao munícipe que uma coisa é a emenda constitucional que penalizava de alguma certa forma o município caso não fosse aprovado esse projeto, né? Eu estava conversando com o pessoal da prefeitura semana passada, a previsão era de a prefeitura tirar dos seus cofres 80 milhões de reais para colocar no Funprev devido a esse furo, presidente. Nesses 4 anos, se foram pagos ao Funprev 40 milhões. Então, o município tirou de algum tipo de investimento que poderia ser feito, alguma melhoria em alguma rua, alguma praça, ou qualquer que seja, tirou dos cofres para o pagamento do Funprev, devido a essa situação. E se não fosse aprovada, a previsão era no pagamento de 80 milhões. Então, só trazendo uma explicação de uma forma tanto clara aqui para os demais, que a gente vai tentar investigar se houve, né, o que acontece com esse Funprev, qual é a situação que existe nesse momento. Então, esse é o que eu tenho para trazer hoje para todo mundo, presidente. Peço uma parte, vereador. Com certeza, vereadora. Eu quero aqui corroborar essas palavras e falar da necessidade e da importância dessa comissão. Já havíamos conversado lá atrás, né, em relação à abertura dessa CPI, e eu e o vereador Sassá, enquanto servidores públicos, em relação à alíquota, né, que foi confundido a alíquota com o teórico desfalque que existe no fundo previdenciário. Então, nós sentimos a necessidade, de forma transparente, de trazer isso, eu digo, uma prestação de conta aos servidores públicos, né? E será de grande valia, eu creio que os servidores almejam e desejam saber se realmente existe, de onde veio, quem fez, e deixar claro aqui, né, vereador, que será investigado desde lá de trás, né? Que a gente ouve muito
que existiu uma perca há algum tempo atrás, que foi investido de forma errônea. Então, deixar claro aqui para todos os servidores e para toda a população que não será uma investigação apenas dessa gestão, mas de todas as gestões que passaram e que detiveram poder junto ao Fundo Previdenciário. E eu espero e desejo a comissão que foi montada aqui, tenho certeza que estaremos muito bem representados pelos 3 vereadores que compõem a comissão. Desejo boa sorte, contem conosco, apesar de não fazermos parte da comissão, mas estaremos aqui, eu enquanto servidora pública, tenho certeza que o vereador Sassá também, que é de nosso interesse, além de vereador, como servidor, de que realmente seja investigado e que doa quem doer, né, vereador? O que tiver que aparecer, vai aparecer. Desejo boa sorte para vocês e estou muito feliz que tenha sido aceito esse pedido aqui dentro dessa casa. Obrigada. Não há mais vereador inscrito, vereadora? Não tem mais vereador inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Gilson. Senhor presidente, peço para que o senhor coloque em pauta a minha ausência da quinta-feira. Eu estava num compromisso e, infelizmente, não pude acompanhar, cheguei atrasado. Coloquei em pauta e a apreciação dos vereadores, dos pares. Só um momento, vereador. Estamos só aqui corrigindo a data. O senhor falou na quinta-feira, mas não lembramos o dia. Dia 10? Foi isso, sessão extraordinária, dia 10? Isso, foi com a secretária de Educação, senhor senhor Gilson, presidente. da sessão extraordinária, dia 9, com a ausência dele. Levo para a deliberação do plenário o pedido do vereador Gilson da sessão extraordinária da ausência do dia 9. Aliás, o dia 10, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando a mão. Então, aprovado a justificativa do vereador Gilson. Solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia, discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Ordinário 030/2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 012, de 3 de maio de 2021, que altera o artigo 2º da Lei 2234, de 5 de outubro de 2018, revoga o artigo 3º da Lei 2234, de 5 de outubro de 2018, alterado o parágrafo 3º do artigo 5º, altera o caput do artigo 7º e parágrafo 3º da Lei 2234, de 5 de outubro de 2018. Consórcio Caminhos do Tibagi, Programa Aterro Sanitário Integrado. Está em discussão o projeto de lei ordinário número 030/2021. Pergunto aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado. É só, senhor presidente. Bem, senhores, só levando, como a gente já tem mencionado, o pedido dos vereadores que chegou até a presidência para abrir essa CPI, essa comissão processante de inquérito. Muito interessante, por que vou falar um pouco a respeito dessa abertura? Porque essa casa, acima de tudo, ela é responsável. Responsável porque vai se investigar um déficit que se vem sendo gerado há muitos anos ao Fundo Previdenciário. Desde 92, se me falha a memória, 93, quando foi criado o Fundo Previdenciário, ele vem se gerando esse déficit. A responsabilidade e a obrigação dessa casa é de saber
por quem foi criado esse déficit. Terá que pagar quem tiver que pagar. Essa conta não pode ficar só para o servidor público. Como nós colocamos, nós tivemos aí uma emenda à reforma do Previdência Social. Nós sabemos que vários estados e municípios passaram pelo mesmo momento que nós passamos há algumas semanas atrás, quando nós tivemos que votar o projeto de lei 025, isso, né, vereador? Me corrija se estiver errado. Tivemos que passar por esse momento, como outros municípios também tiveram que aprovar, levar a cobrança de 11% para 14%. Nós tivemos um aumento para o servidor de 3% sobre o seu salário. Infelizmente, foi triste, momento doloroso para nós tomarmos a decisão, mas não poderíamos ser omisso de ir contra a Constituição Federal. Cada vereador que deu seu voto favorável, ele foi muito responsável contra a Constituição, sabendo nós que doeria no bolso do servidor, mas se nós reprovássemos, poderia estar lesando a nossa população, o nosso município, que alguém teria que pagar a conta. Infelizmente, sabemos que é do servidor, mas, mediante várias reuniões que tivemos aqui nessa casa, o que me entristece um pouco, senhores vereadores, vou falar como presidente dessa casa agora, sabermos que esse projeto foi reprovado ano passado. Desde o início, quando se saiu a emenda 103, o sindicato do servidor público, que se diz representante do servidor público, não se manifestou em momento algum para ir até o executivo e discutir sequer o projeto antes de vir para essa casa. Então, posso-se dizer que o sindicato, que se diz representante do servidor público, tem deixado a desejar em qualquer questões relacionado a reajuste ao servidor, posso-se dizer, e também a discussão desse projeto antes de entrar a essa casa. Então, fica claro, antes de entrar a essa casa, acredito que não se houve qualquer mobilização do sindicato a discutir o projeto de lei junto ao executivo. E nós tivemos a reprovação desse projeto de lei no final do ano, se eu não me falha a memória, o dia 20 de dezembro. E, novamente, o sindicato sequer se manifestou em discutir a esse projeto ao executivo. E saberíamos que teríamos que votar esse projeto novamente e voltaria para essa casa como voltou. O sindicato só tem se manifestado, ou até mesmo a PP, depois que esse projeto estar a essa casa em discussão. Nós, infelizmente, temos que, como coloquei, tivemos que tomar a decisão como legislador e também, como nós bem sabemos, temos que fazer valer a lei da emenda 103, que votou.
a lei valer acima de tudo. Então, fica aí a minha colocação, e podendo ver também, mediante anunciado já para os vereadores na sexta-feira da criação de CPI, impressionante, receber na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, quando fizemos a reunião para se tratar com os vereadores falando da CPI, na sexta-feira eu recebo do sindicato um pedido para que nós abríssemos a comissão de inquérito relacionada ao fundo previdenciário. Então, não se discute junto ao executivo e só vem indagar todos os assuntos relacionados que é dever e responsabilidade do legislativo. Então, fica aí uma colocação. Peço ao presidente do sindicato, o senhor Adirley, quando o senhor mandou para mim, porque me parece que o senhor mandou, mas quem está fazendo uma mera politicagem em cima disso se chama o senhor Paulo, porque ele vai em redes sociais se manifestando defensor do servidor público, mas não é isso que me parece. Me parece mera politicagem, mas nós, como vereador, essa Casa de Lei responsável, pode ter certeza que vamos fazer de tudo para mostrar ao servidor que essa casa é séria. Não está aqui para brincar de ser vereador. Não estamos aqui para brincar de legislador. Estamos aqui para mostrar à população qual é o nosso dever. Então, não é de qualquer forma, qualquer representante que vai nos intimidar, de forma nenhuma. Aqui são vereadores e vereadora, pessoas que estão incumbidos a mostrar a transparência, a legalidade acima de tudo. Parabéns aos vereadores, parabéns à comissão, que vocês terão um longo trabalho e, com certeza, vão mostrar para o servidor aonde foi criado esse déficit. Muito obrigado a todos. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores e convoco para a sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 21 de junho de 2021, às 17h30, no plenário desta Casa de Lei. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Marquinhos.